e que nos chama mais a atenção para nós nos posicionarmos em fé, porque não estamos em dias de brincar de igreja, não estamos em dia de brincar de ser cristão, estamos em dia de tomar uma postura séria e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti e eu quero mais do Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e vamos orar. Senhor, graças te damos, porque Tu és fiel, Tu conheces o nosso íntimo, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes aquilo que é pesaroso para cada um de nós e Tu sabes aquilo que é alegria para cada um de nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossas vidas e prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, que a semente da Tua palavra, ao cair na boa terra de nossos corações, ela prospere, ela cresça, ela gere fé, ela nos gere maturidade e nos faça discernir os tempos, para que possamos, Senhor, ser cristãos maduros, ser cristãos que conhecem os tempos e sabem, ó Pai, que Tu estás voltando e queremos estar prontos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Epístola, carta, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Amém? Amém. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que interessante, a segunda carta de Pedro, e ele conclui essa carta dizendo: antes crescei. Não é para nós estarmos estagnados, não é para nós estarmos infrutíferos, mas Pedro, ele nos orienta: antes crescei, porque Deus não nos criou e nem tampouco nos chamou para sermos estéreis, para nós sermos improdutivos, para nós estagnarmos. Antes, Ele nos chamou para nós conquistarmos, avançarmos, sermos criativos, mostrar propósito, mostrar nosso potencial e assim honrar o nome do Senhor. Por isso que Pedro diz: antes crescei na graça. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que o maior faz pelo menor. Graça é algo que aquele que pode faz, e a gente não entende muitas vezes. Essa semana aconteceu um fato muito interessante, porque a rainha Elizabeth, que já faleceu, ela tinha um grande problema de estima, e pelo problema de estima que ela tinha, ela não se prostrava para ninguém. Ela casou com o príncipe Filipe, e mesmo casando com ele, ela disse para ele: você tem que vir atrás de mim, porque eu sou a rainha, e você é inferior a mim. Ela chegou ao ponto de dizer: os meus filhos não vão ter o teu sobrenome, marido, porque o meu sobrenome é maior do que o seu sobrenome. Ele teve que entrar com uma ação na justiça para que os filhos pudessem ter o nome dele também. E aí você olha assim e diz: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que a atitude de alguém que herda a coroa tem que ser dessa forma mesmo? Mas aí nessa semana que se passou, aconteceu um fato assim, que eu sinceramente, eu me emocionei, porque eu achei muito bonito. Todos sabem que William é o sucessor ao trono agora, o príncipe William, e o pai, que é o rei Charles, está muito enfermo, e tudo está sendo preparado para o que vai acontecer nos próximos tempos. E a gente sabe que o Harry, o príncipe Harry, ele sempre foi tido como rebelde, aquela coisa toda. Ele aparentemente brigou com o irmão William, o príncipe William, o sucessor, e ele disse que não queria mais nada da coroa e foi embora para o Canadá. Foi embora e morava no Canadá, morava nos Estados Unidos.
E nessa semana que se passou, o Harry foi até a Inglaterra, chamou o seu irmão William e se ajoelhou na frente dele e disse: me perdoa porque eu errei com você. William, que é o próximo rei da Inglaterra, quando ele viu o irmão dele ajoelhado, ele não ficou na postura que ele viu na avó, nem nos ancestrais, mas ele se ajoelhou também. E aí os fotógrafos do mundo todo tiraram aquela foto dos dois ajoelhados. O futuro rei, William, e o seu irmão, Harry, os dois ajoelhados, um olhando para o outro. E assim ele quebrou uma tradição que era: o futuro rei da Inglaterra não se curva para ninguém. E o William disse: a família é maior do que qualquer título. Sabe, que coisa preciosa, que coisa bonita de se ver. Sabe, isso é maturidade. Isso é um gesto de maturidade em que eu olho e digo assim: sabe, a minha família, ela importa. A minha família é valiosa. Não importa as infantilidades, não importa as imaturidades. A família é importante, é o projeto de Deus. Deus criou a família. E se nós não temos essa percepção de que a família é propósito de Deus, vai acontecer o que está acontecendo em muitos lugares: divórcio, tristezas, traições, problemas e tantas coisas que acontecem por aí, porque não se valoriza a família. E a Bíblia diz que nós temos que interceder, sabe, lá em Hebreus diz assim: aquele que não cuida dos da sua casa é pior do que o descrente. Olha o que a Bíblia diz: que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Então, você olhando uma situação dessa, do Harry se ajoelhando na frente do irmão, o irmão podendo dizer: viu, eu te disse, você estava errado. Não, ele não fala nada e só se ajoelha também. É uma lição para todos nós. Temos que fugir do orgulho, temos que fugir da arrogância. Como é fácil a gente se perder, como é fácil a gente se desviar, porque às vezes a gente tem o orgulho próprio, às vezes a gente tem, sabe, aquela situação no nosso coração mal resolvida, e a gente quer se vingar, a gente quer se impor, a gente quer mostrar que pode, a gente, sabe, quer descontar em alguém frustrações do passado. E muitas pessoas que eu conheço hoje, elas vivem as suas vidas tentando se vingar de uma frustração do passado que aconteceu com elas. Pessoas que no passado viviam uma alegria e foram enganadas. Pessoas que no passado se doaram tanto e foram enganadas, e hoje se encontram com novas pessoas que não tiveram nada a ver com aquele passado, e a intenção do coração é se vingar. Eu não vou fazer mais nada, eu vou me vingar, porque me fizeram isso comigo. Até quando? Até quando vamos permitir sentimentos daninhos à nossa vida crescerem e perpetuarem nos nossos dias futuros, porque a gente não resolve? O tema é: amadureçam. Amadureçam. A maturidade é algo intencional, não é algo em que a gente é atingido do nada e de repente a gente fica maduro, não. O amadurecimento é intencional. Nós desejamos, nós queremos, nós intencionalmente deixamos de lado toda imaturidade, toda criancice, tudo aquilo que é tropeço, e começamos a tomar posturas de pessoa madura. O príncipe William, nessa semana, ele impactou o mundo com essa atitude de se ajoelhar, porque foi o primeiro futuro rei da Inglaterra que fez isso na história. Às vezes você diz: eu não vou perdoar, eu não vou pedir perdão, porque nunca aconteceu isso e eu não levo desaforo para casa. Meus queridos, vivemos dias em que é melhor você ter paz do que você estar certo. É melhor você ter paz e parar de brigar, e parar de discutir, sabe, parar de fazer coisas imaturas, achando que você é sábio, que você sabe tudo, sabe, porque quem sabe tudo não sabe nada, essa é a verdade. Ninguém sabe tudo, ninguém entende tudo, ninguém, sabe, é expert em tudo. Há títulos, há diplomas, há tantas coisas que acontecem aí. Se for por título,
Todos vocês vão se lembrar que em 43, 42, Hitler saiu na capa da revista Time como a personalidade do ano. Tantas personalidades do ano que se mostraram falsos, se mostraram, sabe, coisas enganosas. E às vezes a gente acha, não, se eu sair na capa da revista Time, eu mostro que eu sou um sucesso, que eu venci, que eu sou maduro. Não. A maturidade não está por aquilo que é exposto na mídia, a maturidade não está naquilo que é aplaudido, a maturidade não está naquilo que é elogiado ou curtido nas redes sociais. A maturidade está quando você está sozinho e está em paz com Deus e com os outros. Porque a Bíblia diz, se depender de vós, tende paz com todos. Se depender de vós, tende paz com todos. E a questão é essa: até quando nós vamos seguir uma vida cristã dizendo que nós estamos aprendendo, que Deus está nos tocando, que o Espírito Santo está nos enchendo, e a gente ainda continua com problema com pessoas? Libera, perdoa, deixa ir, porque o perdão é um sinal do amor, e a Bíblia diz que Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é um sinal da presença de Deus em nossas vidas. E se nós não sabemos nem amar, que é liberar perdão, quanto mais fazer as outras coisas, a gente vai ser aquele tipo de pessoa que vai viver sempre em tensão. Aquela pessoa em que você chega e dá um bom dia e dá um sorriso e ela está com a cara fechada, só se for para você. Essa semana que se passou, aconteceram muitas coisas. Aconteceu um outro fato que me chamou muito a atenção. Um amigo que considerava o outro amigo, eles foram conversar e tentar ajustar uma questão. E eles já são amigos de muitos anos, de ir na casa do outro, ir aniversário, aquela coisa toda. Aí um dos amigos diz para o outro, você é uma vergonha. E o outro diz assim, eu estou te ouvindo, por que eu sou uma vergonha? O que eu fiz para você estar assim tão ferido comigo? E ele disse assim, você quer crescer mais do que eu. E ele disse assim, eu não quero crescer mais do que você, primeiramente porque eu estou num lugar totalmente diferente de você. Eu vivo uma vida totalmente separada da sua, nós não temos nada em comum no nosso dia a dia. O que está acontecendo é que eu estou conquistando algumas coisas, e essas coisas que eu estou conquistando é com suor, temor de Deus e muita oração. Eu não entendo por que você está nessa situação. Nós somos amigos. Aí ele disse, só você pensa isso, porque eu nunca pensei. Olha o ponto que chega um relacionamento de 20 anos, entrar numa situação dessa porque o outro está com inveja no crescimento do outro. Aí o outro começou a chorar e disse, mas eu pensei que nós sempre fôssemos amigos, sempre fomos amigos. E ele disse, só você pensou isso, porque eu nunca pensei. Será que nós estamos prontos para, em algum momento, ouvir da boca de alguém que a gente considera tanto, que é amigo, que é alguém que nos dá atenção, que gosta de nós, dizer isso? Só você pensa isso, porque eu nunca tive atenção por você. A nossa reação vai demonstrar maturidade, porque a primeira vontade que dá é dar uma paulada na cabeça do outro. O que dá vontade é pegar e expulsar o outro. Mas a nossa atitude diante de pessoas que muitas vezes estão entorpecidas pela vaidade, pelo orgulho, pelo ciúme, pela inveja, faz que elas tomem decisões muito absurdas, muito absurdas. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, porque nesse tema de amadurecimento, nós temos que confrontar o que a Bíblia diz a nós, para nós podermos realmente tomar decisões nesse dia. Decisões de continuar com picuinhas ou não, decisões de mudar percepções ou não, decisões de acabar de vez com atritos que são desnecessários e que nos sufocam, nos roubam a paz ou não. E em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ora, coloca
de lado as coisas básicas da fé. Coloca de lado. É isso que o autor de Hebreus está falando. Vamos colocar de lado as coisas básicas. O básico já é básico. Isso aí já é uma coisa que a gente sabe decorado. O básico já foi. Vamos colocar à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Olha que interessante esse texto. O autor de Hebreus, ele diz assim: pessoal, é hora da gente parar com o básico. É hora da gente parar de ter insegurança a respeito das coisas de Cristo. É hora da gente ter certeza do que crê, do que vive, do que tem fé. Porque se nós não temos certezas, a gente vai ficar no looping eterno de imaturidade espiritual, emocional, e não vamos crescer. Aí você diz: pastor, isso talvez não aconteça nos dias de hoje. Pois é, parece que toda vez que eu preparo uma mensagem, as coisas acontecem para ser um exemplo, para você dizer: meu Deus do céu, não precisava ser assim, né? Eu estava conversando com o Roberto na entrada hoje, dizendo que uma pessoa me ligou, uma pessoa que é engenheiro da tecnologia, me ligou. Ele é um teólogo autodidata, estuda bastante, lê bastante, fala vários idiomas também. Ele me ligou e disse assim: pastor, finalmente eu encontrei uma contradição na Bíblia. Finalmente eu encontrei um erro na Bíblia. Eu fiz um silêncio. Eu disse: meu Deus, a pessoa tem 25 anos de igreja e me liga para dizer que finalmente achou uma contradição na Bíblia. Ou seja, a vida dela toda está em buscar alguma coisa errada, alguma coisa, sabe, torta, alguma coisa duvidosa, alguma coisa que diga. Eu gostei até do que o Roberto falou. Olha, ele estava tentando dizer: ó Deus, viu, te achei, ó, finalmente te expus, ó, você tem erros também. Que maturidade é essa? Que maturidade é essa? Depois de 25 anos de igreja, 25 anos vendo o poder de Deus, Deus abençoando, Deus fazendo milagres, Deus curando, a pessoa chega e diz: finalmente encontrei uma contradição na Bíblia. Aí ele me contou aquilo que ele achava que era contradição, e eu falei para ele: nesse tema, eu não vou nem explicar como os teólogos, rabinos, no grego e no hebraico, explicam isso, mas eu só vou te dizer uma coisa: se você até hoje não crê na Bíblia, se você até hoje não tem confiança em Deus, chegou o momento de você se converter. É hora de você converter e não ter uma resposta. Converta-se. E aí ele desligou o telefone. Aí eu me disse: o que houve, Fernando? Aí eu contei o caso para ela, e ela disse: ele não ficou ofendido com você, né? Eu disse: eu acho que ficou, porque eu mandei ele se converter. E ele desligou na minha cara. Eu disse assim: olha, nós vivemos tempos em que, se nós não confiamos em Deus, nós vamos nos desviar, porque estamos em tempos de apostasia. O que é apostasia? Vagarosamente se afastar de Deus. Estamos em tempos em que, se nós não tivermos fé, nós seremos enganados por qualquer doutrina. Se nós não lermos a Bíblia e não a vivermos, nós seremos iludidos por qualquer coisa. Todos sabem que nessa semana, vocês pensam que é brincadeira, mas é verdade. Nessa semana as coisas acontecem, parece que é preparando as histórias para ser contada, né? O presidente dos Estados Unidos ganhou. Na segunda-feira todo mundo ficou sabendo. Sabe quantas pessoas me ligaram para dizer que o anticristo tinha subido ao poder? Mais de 20. Mais de 20. Pastor, o anticristo acaba de subir no poder. O que o senhor acha disso? Eu digo: meu Deus do céu, aonde está a maturidade para nós entendermos e discernirmos os tempos? Onde está
está a maturidade para nós podermos olhar para a palavra de Deus e dizer: os tempos são de volta de Jesus? Se nós olharmos para 1 João e 1 Pedro, João ele fala o seguinte: em nosso meio vários anticristos se manifestaram e saíram do meio de nós. Olha, está na Bíblia. Vários anticristos surgiram e têm saído do meio de nós. Aí surge uma pessoa que todo mundo começou a falar que tinha a aparência do anticristo, o anticristo que entrou no poder. Mas como é que pode as pessoas serem tão, como é que a gente pode falar, previsíveis? Como é que pode ser tão previsível? Nesse mundo, o espírito do anticristo ele está se manifestando em várias lideranças seculares. Não só no governo americano, não só no governo do Brasil, mas no governo da China, no governo da Rússia, no governo britânico. O espírito do anticristo está se movendo, está enganando muitas pessoas. E as pessoas ainda não entendem na Bíblia como discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Parece que quanto mais a gente fala de Deus, quanto mais a gente fala: olha, toma cuidado, vigie, leia a Bíblia, ore, se envolva, participe. Parece que quanto mais nós falamos isso, mais as pessoas dão passos para trás e mostram inseguranças, mostram imaturidades e mostram comportamentos nada cristãos. Porque você diz assim: meu irmão, pelo amor de Deus, o diabo, ele pode ser até óbvio, porque o Espírito Santo nos revela as coisas, mas Deus, ele é insondável. Deus você não define com uma palavra, Deus você não define com uma filosofia, Deus você não define com um texto, Deus você não define com uma poesia, Deus você não define com uma canção. Mas às vezes nós queremos definir todas as coisas complexas que estão acontecendo no mundo com uma só frase, e aí nós tropeçamos. E isso é um perigo para cada um de nós, porque a gente acaba achando que o nosso conhecimento ele está nos levando a um patamar que ninguém mais tem, ou teve, ou terá, e isso nos conduz à vaidade novamente. E uma das piores vaidades que existe é a vaidade intelectual, quando está transvestida de espiritualidade. A gente cita um versículo da Bíblia, e citando esse versículo da Bíblia, a gente esconde a nossa carnalidade, a gente esconde o nosso desejo, a gente esconde a nossa intenção, e a gente acha que aquilo ali é só para mostrar para os outros que, olha, o que eu estou falando é de Deus, está na Bíblia. Sendo que santa imaturidade, né? Em tempo de política, quantos políticos citam versículos da Bíblia? Em tempo de eleição, quantos candidatos citam a Bíblia? Quantos candidatos vão na igreja? Quantas pessoas começam a se aproximar e abrir a Bíblia e fazer aquela cena de que é piedoso e que ore por mim, não sei o que, nunca mais vai querer isso se ganhar. Mas a gente começa a acreditar: ah não, isso aí é de Deus, olha só. Maturidade é tempo de amadurecer. Nós não podemos cair nas mesmas coisas o tempo todo. Nós não podemos o tempo todo estar vivendo nos princípios elementares, nas coisas básicas. É muito básico eu ter que dizer para alguém: a Bíblia não tem contradição. Eu tenho que crer nisso. Ai pastor, mas é um absurdo o senhor dizer que os copistas não erraram. Eu digo, é um absurdo você acreditar que Platão, que nunca escreveu nada, ele existiu. Porque só existem 20 textos que foram escritos por Aristóteles. E esses 20 textos escritos por Aristóteles é o que dizem que Platão existiu. Mas não existe nenhum fato na arqueologia ou na história que comprove que Platão existiu, e todo mundo acredita em Platão. Mas no Vida de Jesus, que existem mais de 4.000 textos, 4.000 fatos históricos, mais de 4.000 provas arqueológicas que provam que Jesus existiu.
mas por 20 citações de uma pessoa que ouviu Platão, você diz que ele existiu, mas não acredita em Jesus, e toda a prova histórica está aí para comprovar. Inclusive, você vai ver Joséfo, que foi um historiador do exército romano, que escreveu sobre Jesus, citando Jesus, mas mesmo assim, você vai dizer, não é o mesmo Jesus. Então você não quer crer, você não quer acreditar na Bíblia, você não quer ter fé, você não quer amadurecer, você não quer ser uma pessoa madura, você quer viver ainda no leite, que é o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, é muito profundo isso, porque a gente vai ver que a gente tem uma ingenuidade racional. A nossa ingenuidade racional é crer em tudo que se fala e não colocar os parâmetros da palavra de Deus para confrontar se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente. Às vezes a gente não usa a Bíblia para ser o nosso termômetro, para ser o nosso termostato, que é uma das duas coisas que eu gosto muito, porque o que é o termômetro? Você estabelece um termômetro, um determinado valor, e o termômetro ele vai estabelecer aquele valor e não vai fazer nada para alterar aquele valor. Ele vai seguir aquele valor que foi determinado. Agora o termostato não. O termostato ele consegue seguir os parâmetros do ambiente. Ele aumenta e diminui conforme o ambiente está. E a nossa vida cristã tinha que ser uma vida cristã em que a gente influencia o ambiente, alterando o ambiente, sabe, provocando algo no ambiente, e não nós sendo provocados pelo ambiente para nos tornarmos incrédulos. Cristãos de anos de igreja, influenciados por pessoas imaturas, estão perdendo a fé. Cristãos com anos de igreja estão voltando a comportamentos que já tinham vencido há anos. Estão começando de novo a murmurar, estão começando de novo a falar palavrão, estão começando de novo a praticar atitudes que não são bíblicas. E aí você diz para a pessoa, isso não é bíblico. Não, isso é uma questão da igreja, é a igreja que está impondo. Usos e costumes. Meus queridos, se a gente não consegue discernir o que é uso e costume da palavra de Deus, a gente vai ser enganado pelas pessoas. Porque a Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, tudo aquilo que é pecado gera morte. E se nós ainda não compreendemos isso, que a minha vida está começando a morrer, a minha vida está começando a murchar, a minha vida está começando a secar, porque eu estou deixando o pecado entrar na minha vida e ser parte do meu cotidiano, eu não vou me arrepender para que haja mudança. Eu não vou me arrepender para que haja transformação. Eu não vou me arrepender para que haja cura. Porque a única forma para nós sermos curados do pecado é arrependimento. Sem arrependimento não faz sentido algum tudo isso que nós estamos fazendo. Se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não nos arrependermos, se nós não dissermos para Deus, Senhor, me perdoa, porque eu tropecei nisso e eu não quero mais tropeçar nisso. Me ajuda a não tropeçar mais nisso, Senhor. Podemos correr o risco de cair de novo? Podemos, porque nós somos humanos e nós podemos errar, mas nós não podemos persistir no erro, porque persistir no erro pode se tornar algo intencional, pode se tornar algo consciente, e se torna consciente, é porque a gente tem prazer naquela situação, e aí a gente está caminhando para a apostasia, a gente está caminhando para a derrota, a gente está caminhando para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós não podemos seguir a vida cristã numa montanha russa, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, e quando eu falo isso, em termos emocionais. Aí você diz, pastor, eu vi um curso de inteligência emocional. Aí você diz, qual que é a inteligência emocional que você vai descobrir nesse curso? Que eu tenho que ser constante. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala para a gente ser constante. Às vezes a gente paga caro por um curso só para a gente aprender o que a Bíblia já fala.
Às vezes a gente paga caro, sabe, para estar num lugar só para a gente ouvir a pessoa dizer: olha, parece que eu já vi esse texto em algum lugar. E é uma citação da Bíblia. Se nós lêssemos mais a Bíblia, se nós estudássemos mais a Bíblia, se nós vivêssemos mais a Bíblia, a nossa vida seria mais diferente. Essa é a verdade. A nossa vida seria mais madura, a nossa vida seria mais coerente, a nossa vida seria mais constante. Porque a grande verdade é: todos nós temos dificuldade, todos nós temos lutas, todos nós temos desafios, mas a maneira como vamos lidar com os desafios é que demonstra o grau de maturidade ou não. Uns vão começar a chorar e reclamar, dizer: oh Deus, cadê tu que não me vê? Oh Deus, cadê o Senhor que não me ouve? E aí você diz: mas como assim? Como assim você que já tem tanto tempo de igreja ainda está questionando Deus se Ele te ouve? Aí você pode dizer: ah, pastor, isso não pode estar acontecendo. Há 2 semanas atrás, ainda bem que não foi nessa semana, mas há 2 semanas atrás, uma senhora de 98 anos chamou eu e a Eune, nós fomos lá falar com essa senhora de 98 anos, e ela disse assim para nós: Deus não me ouve mais. A Eune deu quase um mortal carpado e disse: meu Deus, minha senhora, que isso? A senhora tem mais de 50 anos de igreja, mais de 60 anos de conversão, e a senhora agora, aos 98 anos, vem dizer que Deus não te ouve mais? E ela ficou ali com a cabeça baixa, e aí eu começou a conversar com ela, e aí eu lhe disse algo para ela que tocou muito no coração dela, que foi o seguinte: sabe qual que é o problema? O problema é que há certas vaidades no nosso coração que nós não queremos abrir mão, e a gente começa a chegar em determinada idade, na idade que a senhora está chegando, 98 anos, e até hoje a senhora não venceu essa vaidade. Porque tem coisas que é aquela doença que faz os outros terem pena de nós, é aquela desorganização que faz os outros terem pena de nós, é aquela inconstância que faz os outros terem pena de nós, é aquela vida problemática que faz os outros terem pena de nós. Sabe aquele tipo de pessoa que você chega para ela: e como você está? Ai, você não sabe como eu estou, está muito difícil. Passou-se um ano, e aí, como é que você está? Ai, você não sabe como é que está muito difícil. Passou-se mais 20 anos, você chega para aquela pessoa: e aí, como é que você está? Ai, você não sabe como é que é a minha vida, está muito difícil. Pelo amor de Deus! Tem gente que só tem esse argumento, tem gente que só tem essa palavra, tem gente que só tem essa postura de derrota, de fracasso, e nunca tem alegria, e nunca tem contentamento. E um sinal de maturidade é contentamento. Um sinal de maturidade é dizer para Deus: Deus, muito obrigado, porque quer seja na tempestade, quer seja fora da tempestade, Tu estás comigo. Porque a gente começa a entender que o caminhar com Deus não é um caminhar em que a gente vai ficar na zona de conforto, vivendo todas as alegrias dos nossos desejos. Isso é concupiscência. Sabe o que é concupiscência? É o desejo descontrolado que conduz à carnalidade. Isso é concupiscência. Desejos que a gente quer pôr para fora e eles se descontrolam e nos levam a ser carnais e não nos levam para Deus. E a gente começa a olhar que as pessoas, elas não querem a santidade, elas não querem buscar a Deus, elas não querem, sabe, pagar um preço de oração, pagar um preço de jejum, pagar um preço de leitura da Bíblia. E você vai dizer para a pessoa: você está fazendo isso? Ai, pastor, não é falta de jejum, não é falta de oração, não é falta de leitura da Bíblia, é falta de fé, é falta de confiança. E se não há fé, é porque alguma coisa está errada. Você não está lendo a Bíblia como você deve ler. De repente você está fazendo que nem aquela pessoa, procurando erros na Bíblia, há 20 anos procurando erros na Bíblia. Você não está procurando ler a Bíblia para que a fé venha pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa fé te edifica, e essa fé vai fazer você se aproximar de Deus. Não, você não está lendo para se aproximar de Deus. Você está lendo a Bíblia
para debater, para brigar, para julgar, para mostrar conhecimento e para deixar a simplicidade do Evangelho de lado. Eu conheço pessoas que elas amam a desorganização. E sabe por que elas amam a desorganização? Porque elas sempre querem que alguém ajude ela a resolver as coisas, porque elas não resolvem nada. Elas querem que alguém tenha pena e faça aquilo que ela tem que fazer, mas ela não quer fazer, porque é desorganizada. E é mais cômodo dizer, olha, eu sou vítima, viu, eu tentei de tudo, eu fiz tudo. Não, meu querido, você não é vítima. Você é o criador do seu problema. 60% dos gabinetes pastorais que nós praticamos são de pessoas que criaram os próprios problemas e não tem nenhuma intenção em resolver por causa do orgulho. Não tem nenhuma intenção em dizer, olha, eu errei, eu falhei mesmo, eu fiz errado. E aí o mundo nos dá uma lição. Você vai ver o príncipe William se ajoelhando e nos dando uma lição, enquanto a igreja que sabe que tem que ser, sabe, segundo a palavra de Deus, não se prostra, não se humilha, não se dobra, mas continua ali totalmente teimoso, totalmente obstinado, totalmente orgulhoso. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,6, abre esse verso que é muito importante para cada um de nós. 1 Pedro 5,6. Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Aleluia. E em tempo oportuno Ele vos exaltará. Ai, pastor, não sei se eu aguento mais. Em tempo oportuno Ele vos exaltará. Ai, pastor, não sei se eu luto mais. Em tempo oportuno Ele vos exaltará. Ai, pastor, não sei se eu consigo vencer esse problema. Em tempo oportuno Ele vos exaltará. Mas para que Ele exalte, a gente tem que se humilhar primeiro. A gente tem que se prostrar diante do Senhor, porque assim o Senhor vai tocar nos nossos familiares, vai tocar nos nossos cônjuges, vai tocar nos nossos filhos, vai tocar nos nossos netos, vai tocar nos nossos amigos. Sabe, para Deus não há fronteira, a oração não tem fronteira. Quando a gente começa a orar, Deus vai fazendo as coisas. Quando a gente começa a buscar a Deus, não existe fronteira, não existe limites no mundo espiritual. Deus ouve aquela palavra e Deus vai lutar para que aquilo aconteça. Mas é no tempo oportuno. Não é conforme o nosso desejo, não é conforme o nosso querer, não é conforme a nossa expectativa ou o nosso, afobamento. Eu quero que seja agora, eu quero que seja para ontem. Deus não é assim. Deus não tem problema de lidar com filhos mimados. Às vezes as dificuldades têm que vir para que os filhos mimados aprendam a maturidade e assim serem mais maduros e andarem mais constantes na presença de Deus. Porque a pior coisa que tem é você conversar e conviver com uma pessoa inconstante. Você não sente segurança, você não sente, nenhum tipo de conforto numa situação dessa. A gente tem alguns juristas aqui nesses dias, no Brasil tem se falado muito em insegurança jurídica, e principalmente os empresários sofrem muito em relação a isso, porque antigamente a gente falava que era no fio do bigode. No fio do bigode, pode acreditar que o negócio vai ser. Hoje você pode ter um contrato assinado e aquilo talvez não aconteça. Isso é um absurdo. Essa insegurança que a gente vê na jurisdição, que a gente vê nos meios, nas pessoas, em que elas não têm problema de serem cínicas, mentirosas, enganadoras. E a gente olha, e o pior de tudo, é cristão começando a agir dessa forma. Não, mas é assim.
É assim mesmo que tem que ser, é assim mesmo que é o mundo. Meus queridos, a palavra do Senhor diz lá em João 15, que nós não somos desse mundo, mas Jesus ele ora e diz assim: Senhor, guarda-os do mal. A única coisa que Jesus fala é: guarda-os do mal. Não tira eles desse mundo ainda, mas guarda-os do mal. E nós temos que entender que Deus tem nos guardado do mal. Aleluia. Deus tem nos salvado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado do mal. Mas o amadurecimento é uma atitude, é uma escolha, é uma intenção nossa. Tomarmos as decisões certas, fazermos as escolhas certas, independente do que vão achar, independente do que vão pensar, é um sinal de amadurecimento. Se a gente pode ver um príncipe William se ajoelhar, futuro rei da Inglaterra, por que será que nós também não podemos nos prostrar diante de determinadas situações e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego a Ti, Senhor, o controle da minha vida, o controle das minhas decisões, me ajuda nas minhas escolhas, me ajuda nas minhas atitudes, Senhor, porque eu não sei tudo, eu não vejo tudo, e eu talvez não tenha ainda uma pessoa do meu lado que vai me ajudar a cooperar, a segurar esse peso, mas Tu pode segurar o peso comigo, me ajuda a segurar o peso. Por isso que Jesus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Eu não sei qual é a sua carga, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei como você vê o futuro, mas uma coisa a palavra do Senhor diz: vinde a mim. Jesus está falando: vinde a mim. Sabe, vinde a mim. Quando é que nós vamos para Jesus? Não importa o local, não importa a situação, não importa a hora, se é de manhã, de madrugada, de dia, de tarde, de noite. As imprevisibilidades, elas surgem quando nós não esperamos, por isso que são imprevisíveis. Mas se elas são imprevisíveis, isso mostra que nós temos que ser previsíveis para com Deus. Nós temos que ser previsíveis para com Deus. Se vem alguma dificuldade, caiamos diante do Senhor, busquemos a Deus, queiramos a Deus, oremos, busquemos, cresçamos e amadureçamos no Senhor, porque aí Ele vai afetar todas as áreas das nossas vidas. Eu tive um encontro muito proveitoso e muito feliz com o Paulo nessa semana. A gente estava conversando lá em São Paulo, a gente se encontrou, e aí eu estava falando para ele: Paulo, há coisas que a gente aprende de uma forma e a gente é cabeçudo, a gente é teimoso, a gente às vezes não quer entender na perspectiva de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele foi até o riacho, ele pegou 3 pedras, e Davi, ele foi olhar para o gigante, ele pegou uma pedra, e com aquela única pedra ele matou o gigante, mas ele levou 3 pedras. Há situações nas nossas vidas em que nós não derrubaremos o gigante na primeira pedrada, pode ser na segunda. Ah não, mas Davi derrubou na primeira. Não importa, meu querido, às vezes pode ser na primeira, às vezes vai ser na segunda. Ah, mas eu não consegui derrubar na segunda, às vezes vai ser na terceira. A gente tem que ter constância no temor do Senhor e confiar em Deus, porque Davi confiava, Davi sabia que se eu não derrubar na primeira, eu posso derrubar na segunda, se eu não derrubar na segunda, eu posso derrubar na terceira, mas o meu Deus está comigo, o meu Deus é fiel, o meu Deus olha para mim. E é essa confiança que nos dá maturidade, é essa confiança que nos dá certeza do poder de Deus em nós. E os cristãos que vão sobreviver a esses dias são esses cristãos que confiam em Deus apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, apesar das lutas emocionais, apesar das lutas familiares, apesar das lutas nos negócios, apesar das lutas gerais. Eu continuo confiando em Deus, eu continuo atirando as pedras, porque em algum momento o meu Deus vai usar isso
que é o dom que Ele me deu, a habilidade que Ele me deu para derrubar os gigantes que estão na minha frente. E quando o gigante cair, a prosperidade de Deus que virá, ela tem que encontrar um coração que não se corrompa com a bênção de Deus. Porque muitas vezes a bênção de Deus vem, a pedra derruba o gigante, mas o nosso coração não está pronto para a grandeza e a gente se perde, como a gente vê inúmeras pessoas se perdendo pelo milagre que Deus concedeu. Então por isso que a palavra do Senhor diz, no tempo oportuno, se não chegou ainda, vai chegar o tempo. Se não foi agora, vai chegar o tempo. Se não é o momento, vai chegar o tempo. No momento oportuno. 1 Pedro 5,6. Nosso Deus, Ele vos exaltará. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Amém. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a dizer a Deus, Senhor, Tu sabes as pedras que eu tenho que lançar e os gigantes que têm que cair. Tu sabes, Senhor, as coisas que eu tenho que mudar na minha vida, para quando a Tua bênção vir, eu não me perder, eu não me desviar. Senhor, Tu sabes as coisas que estão no meu coração, que tem que ser vencida, porque se essas coisas não forem vencidas, ó Pai, eu poderei tropeçar mais na frente e perder a minha fé. E eu não quero perder a fé, Senhor. Eu não quero perder a fé, ó Pai, nesse momento da minha vida, ou no momento futuro, que vai chegar na minha vida. Eu não quero perder a minha fé, mas eu quero que as respostas de oração encontrem em mim uma pessoa madura, encontrem em mim uma pessoa constante, encontrem em mim uma pessoa segura de como usar os milagres, as bênçãos de Deus, e não se perder, e não se corromper, e não se enfraquecer. Oh Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, porque Tu és fiel. Nos colocamos na Tua presença, ó Pai, porque Tu conheces o nosso íntimo, Tu sabes o que precisamos, ó Pai. E por isso, ó Pai, nós Te pedimos, Senhor, nos dê constância, nos ajuda a maturidade, nos ajuda a ser maduros, nos ajuda, ó Pai, a proclamar que se abram os céus, nos ajuda a proclamar, Senhor, que se abram os céus, que se façam milagres, que hajam coisas, que hajam impactos na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, na vida dos nossos familiares, nos nossos negócios. Senhor, que se abram os céus em cada área de nossas vidas, ó Pai. Que eu não me corrompa no caminho, que eu não me corrompa no processo, mas que eu esteja mais forte e mais confiante em Ti, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir essa canção e em seguida a gente já ora. Aleluia. Te amo, Deus. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai,
no seu coração. Aleluia. E repita comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és fiel em todo o tempo. Ajuda-me a amadurecer. Ajuda-me a não ser mais criança, mas ser adulto espiritual, que tome decisões com maturidade, no temor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares. Por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.